rivais e monstros atingindo seu potencial máximo e transformações misteriosas que vão explodir a sua mente. Essas são as 16 formas finais de One Punch Man. E vamos começar com o favorito de todos, o careca de capa. Antes de ter seu visual icônico, Saitama era apenas um garoto que cresceu idolatrando os heróis que via na TV. Ele basicamente se parecia com um adolescente comum, cabelo espetado, roupas simples e uma expressão entediada no rosto. No entanto, depois de se formar, ele nunca conseguiu manter um emprego estável. Um dia, a caminho de casa, ele foi atacado por um monstro caranguejo gigante. Como Saitama parecia alguém que já havia desistido da vida, o monstro decidiu poupá-lo e atacar uma criança próxima em vez disso. Uma criança indefesa. Instintivamente, Saitama acabou defendendo o garoto e derrotando o monstro. Derrotou o monstro e pela primeira vez na vida, ele sabia o que queria fazer. Uma paixão. Até aquele momento, sua força era de um humano comum. Mas isso mudou completamente quando ele começou um treinamento especial. A rotina consistia em 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e uma corrida de 10 km todos os dias. Cara, são 100 km. O treinamento era extremamente doloroso e Saitama mal conseguia acompanhar. No entanto, ele acabou quebrando seu limitador, o que basicamente significava que havia alcançado um poder ilimitado. Por volta do dia 300, ele já era capaz de derrotar qualquer inimigo com um único soco. Depois de salvar várias pessoas de monstros poderosos, Saitama continuou evoluindo por mais 3 anos, até o ponto em que perdeu todo o cabelo. Foi então que ele decidiu criar seu próprio uniforme e se tornar um herói profissional. Com uma capa branca, macacão amarelo, luvas vermelhas e uma cabeça brilhante, Saitama se tornou uma pessoa completamente diferente do que era um ano antes. Mudou da água para o vinho. Ainda temos 15 formas finais pela frente, então vamos continuar com o fiel escudeiro de Saitama, Genos. Alguns anos antes de se juntar a Saitama, Genos era apenas um garoto comum, vivendo pacificamente com sua família. Mas tudo mudou quando um ciborgue descontrolado atacou sua cidade e destruiu tudo. Acabou com a cidade totalmente, velho. Genos foi então encontrado pelo bondoso Dr. Kuseno, que aceitou seu pedido para transformá-lo em um ciborgue. Seu corpo se tornou quase totalmente mecânico, mas ele manteve o rosto humano, um pouco da humanidade intacta. Depois dessa transformação, Genos se tornou incrivelmente forte, com força, velocidades e reflexos sobre-humanos. Na época, simulações mostravam que ele tinha 70% de chance de vitória contra qualquer ameaça de nível demônio. Embora seus sistemas de armas fossem avançados, ele ainda não tinha poder de fogo suficiente para enfrentar monstros maiores e mais resistentes, como o Centopeia Ancião, por exemplo. Durante o arco do Grupo Paraíso, Genos recebeu várias modificações, incluindo o aumento da velocidade e braços maiores que se transformavam em canhões incendiários, o que o tornou muito mais forte. Após ser derrotado durante o arco de introdução de Garou, seu corpo foi quase completamente destruído, mas ele conseguiu recuperar os restos do robô inimigo. Depois de muita insistência, o Dr. Kuseno usou essas peças para melhorar ainda mais o corpo de Genos, dando a ele um novo visual icônico, com lâminas retráteis e uma estrutura mais resistente. Com o tempo, Genos ganhou mais armaduras e finalmente recebeu o reconhecimento de Saitama. Após sua luta de vida ou morte contra Garou, Drive Knight. Assim como Genos, Drive Knight também foi um humano que no passado foi vítima de um ciborgue descontrolado, possivelmente o mesmo que destruiu a cidade de Genos. Isso acabou levando-o a se transformar em um ciborgue também. Com cabelos espetados e oleosos e um corpo totalmente robótico, incluindo o rosto, ele perdeu quase tudo que tornava humano, exceto o desejo de buscar justiça. Ao coletar peças de robôs derrotadas, Drive Knight foi melhorando seu próprio corpo, até se tornar um dos heróis mais poderosos do mundo. Ultra poderoso. Sua força vem do fato de que ele pode mudar sua forma mecânica em várias transformações diferentes, tornando-o imprevisível em combate. Não dá pra confiar nele. Por exemplo, ele pode se transformar em sua forma cavaleiro, ganhando mais velocidade, 2 pernas extras e uma parte inferior semelhante a de um cavalo. Sim, ele basicamente vira um centauro ciborgue. Uma de suas formas defensivas mais fortes é o Bispo, que lhe dá uma armadura extremamente resistente e a capacidade de armazenar grandes quantidades de energia. Nesse estado, Drive Knight pode resistir facilmente a ataques energéticos poderosos e até múltiplos mísseis. Já a sua forma carruagem permite que ele transforme todo o corpo em algo que lembra uma motocicleta futurista, equipada com lança, mísseis e gás anestésico. É provavelmente a forma mais estilosa dele. Mas o mais interessante é sem dúvida sua forma Rei Dragão, alcançada quando ele se funde com Genos, combinando seus núcleos. O resultado é um robô humanoide com armadura pesada e uma espada capaz de derrubar inimigos extremamente poderosos. Deus Porco. Antes era apenas um cara comum que começava a suar assim que as coisas ficavam difíceis. Esse jovem acabou ficando extremamente obeso e rapidamente subiu de posição até se transformar em um herói de nível S.
Deus Porco logo ficou famoso por comer tudo que via pela frente, incluindo monstros de nível demônio. Ele tem um estômago capaz de digerir praticamente qualquer coisa, até mesmo veneno e ácido. Além disso, seu corpo é basicamente elástico, o que permite que ele queime todas as calorias durante as lutas, deixando-o fraco e com aparência normal de vez em quando. Ele magrinho de novo, bem fraquinho. Deus Porco também possui um poder oculto armazenado dentro do corpo, uma reserva de banha, que ele está guardando para uma ameaça de nível Deus no futuro. Built. Built, também conhecido como Máscara Doce, pode parecer um modelo coreano comum. Porém, por trás de toda aquela beleza, se esconde um segredo obscuro. Nascido com um rosto extremamente feio, Built decidiu cedo que queria trabalhar em seu interior, tornando-se uma pessoa bela por dentro. Ele se tornou um cidadão exemplar e, eventualmente, um herói. No início, usava uma máscara quando entrou para a Associação dos Heróis e adotou o nome Máscara Secreta. Mas quando o monstro o socou e destruiu sua máscara, Built descobriu que tinha se tornado do nada bonito. Foi então que percebeu que havia se transformado em um monstro sem querer, ou melhor, por acidente. A primeira vez que vimos foi durante o arco do Registro Nacional dos Super-Heróis. E embora ele já fosse bonito naquela época, ao longo da série ele ainda ficou mais belo. Um gatão. Essa nova Máscara Doce parecia um idol K-pop musculoso, e até fazia apresentações ao vivo diante de multidões que gritavam por ele. No entanto, a diversão não durou muito, pois a Máscara Doce logo descobriu que seu belo rosto era na verdade apenas uma máscara que podia se quebrar, revelando seu verdadeiro eu. Eventualmente, durante o arco do Supremo Herói, ele decidiu que já era o bastante e abraçou sua forma monstruosa para enfrentar o palhaço incômodo. Mesmo cercado por uma multidão, ele mostrou seu verdadeiro rosto horrendo, o que horrorizou todos. Escondendo-se do mundo, Máscara Doce não conseguiu ignorar o chamado de ser um herói mais uma vez e adotou uma nova identidade, agora chamando-se Homem-Besouro Hércules. Mas agora, vamos deixar os heróis de lado e falar de alguns vilões. E acredite, algumas dessas formas finais são insanas. Rei do Mar Profundo. Se você achava Arlong do One Piece malvado, imagine um tirano com muito mais poder e músculos. Pois é, esse é o cara. Quando emergiu pela primeira vez à superfície, o Rei do Mar Profundo estava pronto para matar qualquer um que ficasse em seu caminho em nome da vingança, acreditando ser superior a todos os seres vivos. Em sua primeira aparição, ele não parecia tão assustador. Apesar da coroa e de uma capa real, seu visual geral fazia parecer um fracote. Porém, assim que começou a chover, ele se transformou em uma verdadeira forma em questão de segundos. Nessa forma, tornou-se um grotesco humanoide musculoso, com ainda mais força do que antes. O evoluído Rei do Mar Profundo podia cuspir ácido, rasgar pele e ossos com suas garras e morder com a força capaz de despedaçar concreto. E o pior é que era praticamente indestrutível, já que podia se regenerar de qualquer ataque quase instantaneamente. Qualquer mesmo. Provavelmente, nessa forma, ele poderia derrotar facilmente qualquer herói de classe S. Mas acabou cruzando o caminho de Saitama. E bem, dá pra imaginar como essa luta terminou. Garota Mosquito. Garota Mosquito é uma das primeiras criações do Dr. Genos, sendo basicamente um híbrido de um humano com um mosquito. Quando encontrou Saitama e Genos pela primeira vez, Garota Mosquito trouxe um enxame de insetos para sugar o sangue de todos os seres vivos da área. Horrível. Foi perturbador ver animais inteiros sendo reduzidos a cascas em questões de segundos. Mas o ponto de virada aconteceu quando ela começou a usar o sangue coletado por seus minions para se transformar em algo totalmente diferente. Durante esse processo, sua figura antes esguia se torna mais blindada e monstruosa. Seus membros se transformam em garras afiadas e suas asas engrossam, permitindo explosões de velocidade capazes de cortar o ar. As veias por todo o corpo pulsavam visivelmente, cheias de sangue que ela havia consumido, e a sua força e durabilidade aumentam muito por causa disso. Apesar de todo esse poder, bastou um tapa de Saitama para achatar completamente o seu corpo, como era de se esperar. Embora tenha sido dada como morta após o confronto, acabamos vendo Garota Mosquito novamente, só que dessa vez ela usava um avental, já que começou a trabalhar como garçonete em uma barraca de takoyaki. E enquanto alguns monstros têm finais felizes, outros não têm tanta sorte. No início, a água maligna natural era apenas um monte de líquido vivo mantido dentro de um aquário na sede da Associação de Monstros. Mais tarde, quando se fundiu com o mar, transformou-se em uma criatura colossal, capaz de crescer indefinidamente conforme absorvia mais e mais água. Não há mais o que dizer sobre o design físico do personagem, basicamente é água com 2 olhos flutuantes, mas, como é composta apenas de líquido, isso também significa que não possui órgãos internos, nem pontos fracos, tornando-a extremamente difícil de destruir. Entre suas habilidades pode disparar jatos de água em altíssima velocidade, ou tornar-se ácida o suficiente para corroer aço. Eventualmente, a água maligna natural entrou em contato com o oceano, o que a fez mudar novamente, tornando-se água maligna oceânica natural. Bem criativo, né?
Nesse ponto, o monstro já era tão grande e poderoso que foi classificado como uma ameaça de nível dragão e até além. Ele gerava ondas gigantescas capazes de destruir cidades inteiras e podia endurecer seu corpo para levantar ataques perfurantes. Nenhum dos heróis presentes tinha chance alguma contra essa monstruosidade. Claro, exceto Saitama. Depois de ser socado e dividido em trilhões de gotas, levou um tempo para que a água maligna natural se recuperasse e assumisse uma forma minúscula para se esconder. No entanto, Deus pouco acabou farejando sua presença e decidiu dar ao monstro um descanso final em seu estômago. Ainda restam 8 formas finais, e a última é de longe a mais incrível de toda a série. E digo, toda a série mesmo! Mas antes disso, vamos continuar com o Rei dos Monstros, Orochi. O Rei dos Monstros, Orochi, era uma figura absolutamente gigantesca, com um corpo formado por serpentes empilhadas umas sobre as outras. Mas nem sempre foi assim. Em certo ponto, Orochi era apenas um humano comum que virou as costas para a humanidade. Foi então que conheceu Psychos, que o transformou em um monstro através de um processo especial, colocando-o em diversas experiências de quase morte. Eventualmente, Orochi se tornou poderoso o suficiente para ser considerado o verdadeiro rei dos monstros. Tornou-se o líder da associação de monstros, e até começou a usar suas próprias células para transformar outros humanos em monstros também. Em seu auge, Orochi era onipotente e ninguém ousava desafiá-lo. Infelizmente, encontrou seu fim quando cruzou o caminho cara a cara com Saitama. Depois de uma batalha épica, o Rei dos Monstros foi reduzido a um amontoado de tecido, uma mera sombra do que fora um dia. No entanto, a história de Orochi não terminou aí. Depois de se voltar contra sua criatura, Orochi conseguiu alcançar sua forma final, uma forma divina! Ao se fundir à forma de Psychos, a dupla se transformou em uma besta colossal, praticamente imparável. Essa figura com aparência de mariposa possuía um poder incrível, combinando força física absurda com habilidades telecinéticas que rivalizavam até mesmo com a de Tatsumaki. Porém, eventualmente, Tatsumaki conseguiu extrair Psychos do novo corpo de Orochi e triturou o que restava dele até virar uma pasta fina, pondo fim ao Rei dos Monstros. A queda do Imperador totalmente. Goketsu. Antes um poderoso herói, Goketsu fazia parte da elite da Associação dos Heróis Superior. Ele venceu diversos torneios de artes marciais e era considerado por seu físico imponente e personalidade explosiva. Infelizmente, Gotseki foi tolo bastante para desafiar o Rei dos Monstros Orochi sozinho e acabou pagando o preço máximo. À beira da morte, recebeu uma escolha: morrer ou receber um poder além de tudo o que já imaginava. Goketsu escolheu comer uma das células de Orochi e se transformou voluntariamente em um monstro. Dá pra acreditar? Nessa forma, ele ganhou um visual cheio de espinhos, saindo por todo o corpo. Suas unhas podem até cortar rochas e aço instantaneamente, mas ele já era um gênio das artes marciais. Sua nova força o colocou no mesmo nível de várias ameaças de nível dragão da história. Mas quando Saitama apareceu, bom, você já sabe como terminou. Fullhair Ugly. Assim como a Máscara Doce, Fullhair Ugly também foi um homem extremamente feio que se odiava. Mas ao contrário de tentar se tornar bonito, Fullhair Ugly simplesmente virou um monstro e ficou ainda mais horrendo. Como monstro, ele parecia um ovo cozido, de terno escolar. Movido por uma raiva imensa, acabou se transformando em um brutalmente musculoso com 3 queixos. Suas veias saltavam por todo o corpo, refletindo seu ódio e amargura. E ele continuou evoluindo para enfrentar alguns dos heróis mais poderosos da história. Os heróis lendários e de toda a série. Após perder, mesmo depois de todo esse aumento de poder, Fullhair Ugly ficou tão rancoroso que se tornou novamente uma criatura feia de puro lixo tóxico. Com o olho saltando pela órbita, esse homem ácido lutou contra Super Darkshine, mas não conseguiu feri-lo nem um pouco. Darkshine nem suou nessa luta, e foi totalmente superior do início ao final. Ele ainda tentou atacar a Tatsumaki, mas nada funcionou, e os heróis conseguiram derrotá-lo. Black S. Por mais engraçada que seja sua aparência, Black S não é um personagem que deva ser subestimado. Individualmente, ele é um pequeno monstro negro com as antenas e um rosto humano assustador. Apesar de rápido, não é muito poderoso comparado aos outros membros da Associação de Monstros. O que torna Black S perigoso é o fato, e o único fato, de ele poder se clonar praticamente infinitamente, e ainda se fundir com suas cópias. Ao se fundir, esse monstro pode se transformar em uma besta de poder imenso. Com a ajuda de seus clones, Black S conseguiu derrotar o Samurai Atômico com facilidade, mesmo sendo a luta deplorável para ele. Mais tarde, Black S se transformou em algo ainda mais impressionante, quando chegou nessa transformação chamada Golden S. Essa criatura suprema era tão poderosa que inspirava medo até mesmo em outros monstros, incluindo Água Maligna Natural e Fullhair Ugly, e alguns outros monstros também.
Nessa forma, todos os clones se fundem completamente, criando um ser dourado com músculos perfeitos e velocidade sobre-humana. Isso não é tudo, porque esse monstro pode ir ainda mais longe. Mas isso não é tudo, porque esse monstro pode ir ainda mais longe, com ainda mais fusões ocorrendo dentro de seu corpo. Golden S acabou evoluindo para Platinum S. Essa criatura é formada por 53 trilhões, 999 bilhões, 999 milhões, 999 mil e 999 clones de Black S. Sim, é um clone pra caramba. Mesmo assim, essa forma foi capaz de derrotar Flash com facilidade e até enfrentar Garou evoluindo de igual para igual, antes de ser derrotada pelo Caçador de Heróis. E se estamos falando de personagens que continuam evoluindo, precisamos mencionar o próximo, Homem-Fênix. Homem-Fênix era apenas um monstro fraco, que seguia as ordens da Associação dos Monstros. Para um monstro, ele não era nada impressionante, parecia só um grande pássaro falante. Mas foi após sua ressurreição que vimos o verdadeiro potencial do personagem. Em seu primeiro renascimento, Homem-Fênix passou de um pássaro comum a uma figura humanoide vestindo uma fantasia de ave. Todas as suas formas e habilidades físicas aumentaram. E ele começou a se tornar um dos monstros mais rápidos de toda a série. Toda a série mesmo. Mais tarde, após a luta com vários heróis poderosos, ele continuou evoluindo e se adaptando. Por exemplo, sua forma de falcão ampliou ainda mais sua velocidade, lhe deu a visão aguçada, além de garras que podiam perfurar facilmente seus inimigos. Homem-Fênix também podia assumir uma forma de pinguim, que o deixava deslizar pelo chão e realizar ataques em alta velocidade, ou escapar quando necessário, mas quando foi encurralado, revelou uma forma em que todo seu corpo foi transformado pelo fogo, transformando-se em uma criatura musculosa e gigantesca, uma besta malhadona com bíceps fortes, monstruoso. Nessa forma ficou extremamente poderoso, a ponto de enfrentar de igual para igual o Super Darkshine. Porém, apesar de todas essas formas incríveis, seu fim chegou quando ele exauriu toda sua energia e acabou se transformando em uma forma final de pintinho indefeso, Nian. Antes de ser temido como um dos executivos do nível dragão da Associação de Monstros, Nian era apenas um gato doméstico comum. Mas, ao contrário do que você espera de um animal de estimação carinhoso, ele era um gato cruel que desprezava seu dono. Coberto de beijos e abraços, Nian ficou ressentido e violento, eventualmente abandonando aquela vida e se transformando em um monstro. Na Associação de Monstros, Nian se destacou apesar de seu tamanho menor. Ele ainda se parecia com seu eu antigo, com pelos claros e listras escuras pelo corpo. Até usava o mesmo colar com sino que tinha quando era um bichinho de estimação. Mas, por trás daquele exterior brincalhão, havia um predador sádico. As garras de Nian eram afiadas o suficiente para rasgar metal, enquanto sua velocidade permitia que ele dominasse até mesmo os heróis mais habilidosos. No entanto, sua habilidade mais interessante era o seu corpo elástico, quase líquido, capaz de se espremer em espaço de até 3 mm de largura. Essas habilidades ficaram evidentes quando ele enfrentou Puri Prisoner, que não conseguia acompanhar nenhuma fração da velocidade de Nian. A luta foi tão fácil para ele que chegou a bocejar enquanto ia embora. Mais tarde, ao ser confrontado por vários heróis do lado de fora do esconderijo da Associação de Monstros, ele desviou de tiros com facilidade e cortou vários deles em pedaços. No entanto, sua transformação mais grotesca aconteceu durante a batalha final contra o Drive Knight. Encurralado pelas forças táticas do ciborgue, Nian realizou sua técnica suprema de sobrevivência, trocar de pele. Após essa transformação, o corpo de Nian mudou completamente, parecendo muito mais monstro do que gato. As garras antes elegantes agora se projetavam como ossos crus e seu corpo assumiu uma aparência perturbadora e repulsiva. Na tentativa de derrotar o herói de uma vez por todas, Nian infiltrou-se na armadura de Drive Knight por dentro, o que acabou se voltando terrivelmente contra ele. Assim que entrou no corpo do herói, achou que tinha encontrado a brecha perfeita para destruí-lo de dentro para fora, mas em vez disso, caiu uma armadilha cruel. Drive Knight ativou chamas intensas dentro do seu próprio corpo, transformando sua armadura em um forno. Um forno em chama de 1000 graus. Preso sem chance de escapar, o corpo elástico de Nian começou a queimar, completamente carbonizado e imobilizado. Ele foi capturado pela Associação de Heróis e acabou virando cobaia de laboratório. Antes de falarmos da transformação final mais insana de toda a história, vamos primeiro passar rapidamente pelo Deus Inseto. Durante sua primeira aparição, Bug God, Deus Inseto, parecia um lutador alto e magro, usando placas de armaduras inspiradas em besouros. Em sua luta contra Garou, ele era apenas um combatente direto de curta distância, confiando com explosões de força e a sua durabilidade para vencer. Depois de ser gravemente ferido e recuar para o subsolo, Bug God passou por uma transformação completa. Quando ressurgiu mais tarde, durante o arco da Associação de Monstros, estava muito mais musculoso e coberto da cabeça aos pés por um exoesqueleto negro e brilhante, com chifres alongados e asas nas costas. Nesse estado aprimorado, Bug God conseguia resistir a golpes de heróis de classe S e revidar com uma força esmagadora. O que o tornava diferente de outros monstros, porém, era sua habilidade de manter a calma. Ele mostrou isso ao coordenar ataques com seus aliados e até tentar conversar com Garou durante a luta. Eventualmente encontrou seu fim ao enfrentar Super Alloy Darkshine. Garou,
Muito antes de ser chamado de caçador dos heróis, Garou era apenas um garoto que não suportava a forma como heróis e vilões eram retratados na TV. Em todos os programas que assistia, os vilões sempre eram espancados e humilhados, enquanto os heróis eram celebrados. Sentindo empatia pelos caras maus, ele cresceu com um senso distorcido de justiça e um rancor contra a própria ideia de heroísmo. Quando chegou à adolescência, Garou entrou na escola de artes marciais do herói de classe S Silver Fang e se tornou um aluno mais promissor. Sob a supervisão de Bang, aprendeu a técnica de punho de pedra destruidor de corrente de água. Mas após uma briga violenta com alguns colegas, Bang o expulsou do dojo. Sozinho e cheio de ódio, Garou decidiu se tornar um monstro e começou a caçar heróis. No início, ele era um cara alto, de olhar afiado, com cabelo grisalho e uma camiseta preta. Garou era um lutador super habilidoso, capaz de se adaptar instantaneamente a novos estilos de combate e contra-ataques que nunca tinha visto antes. Depois desse tempo, ele lutou com muitos heróis de classe A e S. A cada batalha, seu corpo ficava mais forte. Durante a invasão da Associação de Monstros, Garou se tornou o Garou Desperto, um híbrido de homem e monstro. Nesse ponto, sua velocidade, resistência e poder destrutivo rivalizavam com ameaças de nível dragão. Mesmo assim, ele manteve um pouco da sua humanidade, algo que mostrou ao salvar uma criança no meio da batalha. Mais tarde, durante suas lutas contra mais heróis da classe S e monstros de nível de dragão, Garou ultrapassou o limite de seu corpo e transformou fisicamente em um ser capaz de se adaptar constantemente. Agora estava coberto da cabeça aos pés por uma armadura espessa, com protuberâncias monstruosas por todo o corpo, perdendo quase toda a humanidade em busca de mais poder. Mas, mesmo essa forma absurda não foi o auge da sua evolução. Mais tarde, o processo de monstrificação mudou completamente a aparência e a personalidade de Garou durante a sua luta contra Saitama, uma outra pessoa. Nesse ponto, ele transcendeu seu corpo e se tornou em um conhecido como Garou Cósmico. Com um corpo que basicamente representava o próprio cosmos, ele ganhou a habilidade de manipular o tempo e o espaço, tudo na tentativa de encontrar uma maneira de derrotar Saitama. Aparentemente, esses poderes foram concedidos a ele pelo próprio Deus. Em uma das lutas mais insanas de toda a série, Saitama acabou superando Garou e o trouxe de volta à forma humana. Garou, porém, não deixou que essa derrota definisse seu futuro. Como havia salvado a vida de uma criança, foi perdoado e aceito novamente no dojo do Bang como seu aluno, de volta como estudante. Agora, ele se parece muito mais ao antigo eu, mas com uma nova visão sobre heróis e monstros.